O Benfica lança ou o Benfica aposta na juventude? É um dilema para José Mourinho, que não é conhecido por lançar muitos jovens. Há aqui um ou outro que eu me lembro assim de cabeça, mas é um saldo muito reduzido. A verdade é que José Mourinho tem lançado ou tem estreado muitos jovens na equipa principal, mas aquilo que tem acontecido mais vezes é que o jogador entra, faz alguns minutos e depois não aparece mais. Não só na equipa do Benfica, como também nos convocados. Isto leva aqui a uma questão que é: o Benfica aposta e confia realmente nos seus meninos, ou então apenas quer estrear para valorizar? É um debate que eu quero ter com vocês. Já sabem que eu gosto sempre que vocês comentem aí também em baixo, portanto vamos falar sobre isso aqui no episódio de hoje. Então, em vésperas do jogo com o Real Madrid, que é um jogo muito importante, vai definir muitas coisas da época do Benfica, se o Benfica passa ou não aos oitavos, se tem mais 2 jogos para realizar ou não tem mais jogo nenhum para realizar, se o Benfica pode sonhar com mais um encaixe financeiro ou não pode sonhar. Portanto, há aqui muito que este jogo vai definir. O cenário é muito complicado, ou seja, estamos aqui a falar de um cenário em que a vitória do Benfica em plena luz frente ao Real Madrid pode não chegar para o apuramento, e é o mais provável, porque o Benfica, além de vencer, tem que esperar por 4, 5, 6 resultados que possam acontecer, e isso é muito difícil. Agora, também vos digo uma coisa, que é o seguinte: concordo com o Mourinho quando diz que vamos entrar com tudo, temos que dar tudo, porque ou matamos ou morremos de pé. Isto parece-me que é a atitude certa, ou seja, é aquele jogo em que o Benfica tem que entrar para dar tudo o que tem e não deixar nada para trás. Agora, voltando ao tema do vídeo, e antes, fazendo aqui um ponto prévio, ou seja, eu acho que nós temos que ter muita calma com as expectativas criadas sobre os jovens, seja o Banjaki ou o Anísio ou outro qualquer. Aqui há uns tempos era o José Neto. Mas também tem que haver essa gestão de expectativas por parte do Benfica e do José Mourinho. E digo isto porque todos estamos lembrados que José Mourinho chegou ao Benfica e uma das primeiras medidas foi chamar Gonçalo Moreira, que estava em grande na equipa B. O que é que acontece? O jogador foi convocado para o banco da equipa A, não jogou. Aqui o José Mourinho até foi à conferência de imprensa dizer que teve muita pena de não lançar o jovem, mas que o jogo estava complicado e não o quis colocar nessa situação, mas que até tinha aqui um fetiche com aquele jogador. E resumindo, o jogador acabou por nunca se estrear na equipa A, não é mais convocado para a equipa A e neste momento já nem sequer é titular na equipa B. E dificilmente agora vai apanhar o comboio, porque estamos a falar de um jogador que é já aqui perto da casa dos 20 anos e começa a vir aqui uma nova fornada, especialmente esta dos campeões do mundo e da Europa de sub-17, que eventualmente começam a apertar com quem está mais acima. Agora, depois também nos lembramos, por exemplo, de José Neto, de Rodrigo Rego, todos jogadores muito elogiados por José Mourinho e que depois desapareceram e acabaram por nunca mais aparecer em campo ao serviço do Benfica. Um ou outro ainda vão aparecer nos treinos, estão lá, é visível pelos vídeos que o Benfica vai soltando que estão lá, ou seja, continuam no radar da equipa técnica, continuam com a confiança da estrutura, porque eles estão no grupo de trabalho dos As, mas não têm minutos, ou seja, eu encaro isto como uma falta de confiança, ou seja, eles estão lá, estão no radar, estão a treinar com a equipa principal, mas depois falta ali mais qualquer coisa, ali um pouco de confiança, um pouco de fé nos miúdos, para depois lançá-los em ambiente competitivo. E a verdade é que, se calhar este mês de janeiro não era o mais propício, também tenho que fazer aqui este ponto prévio, porque eventualmente este mês de janeiro não era o mês mais propício a apostar em jovens, porque era um mês que poderia eliminar o Benfica completamente de todas as taças, e assim foi. Também pode eliminar o Benfica da Liga dos Campeões, e pode muito bem acontecer. E também um deslize eliminava o Benfica de qualquer aspiração a ser campeão, que já são muito poucas ou nenhumas, mas também de chegar ao segundo lugar. Isto era um mês muito complicado e eu até acredito que José Mourinho tenha pensado dessa forma e que então tenha também protegido os jovens de estarem nessas brasas que também muitas das vezes são jogos do Benfica. Por outro lado, agora que já foram as taças, agora que está quase a Liga dos Campeões a ir também, e ainda há uma hipótese, portanto vamos acreditar até o último momento, mas é apenas um ato de fé e de esperança. Aquilo que me parece é que o jogo com o Estrela da Amadora configurou aqui um ambiente perfeito
para a aposta aqui em Anísio e em Banjaki. Depois também entrou ali o Priós, que fez a estreia nesta temporada. Ele já tinha jogado alguns minutos com o Bruno Lage na temporada passada, mas entrou e entrou bem, entrou a ter bola e a querer ter bola e a jogar bem. Portanto, isto pode ser aqui uma segunda vida, ou seja, eu acho que o José Mourinho pode ter olhado para aquele jogo, para estes jogadores, com o intuito de, ok, vou dar a oportunidade, é um jogo em casa, o Estrela vai estar encostado ao seu bloco baixo em plena luz, portanto vai haver aqui alguma margem para os meninos poderem aparecer. E isso aconteceu e acho que deram uma resposta se calhar até acima do esperado, principalmente aqui o Banjaki e o Anísio, e então acho que o José Mourinho pode então acreditar. Agora, isto também vale o que vale, porque o José Neto também se estreou, o José Mourinho disse que estava ali um jogador fenomenal, um jogador que iria ser um grande jogador, que não havia dúvidas nenhumas, e depois a partir daí não houve aqui mais aposta. Também vos quero trazer aqui a carreira do Anísio Cabral, só para termos aqui, porque é diferente do Banjaki, ou seja, não estou a dizer que um é melhor do que o outro, não é esse o ponto, mas quero-vos trazer aqui isto, porquê? Porque me parece que o Benfica no universo, ou seja, tanto a estrutura, muitas das vezes, parece que o jogador tem que fazer 50 jogos na equipa B, no sub-23, no sub-19, tem que andar na Youth League e só depois é que pode ser aqui uma peça válida e para ser testada na equipa principal, há sempre muitas dúvidas se o jogador está preparado ou não. Também na massa adepta existe isso, o jogador tem que ir para a equipa B e a verdade é que nós vemos lá fora o Arsenal com jogadores de 15 e 16 anos a jogar, nós vemos lá fora o Paris Saint-Germain na mesma situação, com 16, 17 anos e a jogar. Vemos o Barcelona a fazer a mesma coisa, ou seja, cada vez mais os jovens estão mais preparados para jogar com os séniores. Nós vemos hoje o Banjaki e o Anísio, e estou a falar mais nestes porque foram aqueles que brilharam no último fim de semana, mas poderia falar, por exemplo, também no José Neto, e nós olhamos para o físico desses jovens e não tem nada a ver com o tempo em que os jogadores da equipa júniores chegavam ao plantel principal e levavam uma pancada e que iam para o lado. Nada disso, ou seja, hoje estão muito mais preparados, não só a nível de nuances táticas, a nível de capacidade técnica, a nível de condição física, como também estrutura física, ou seja, os jogadores chegam quase com uma estrutura de adultos à equipa principal. E isso ajuda claramente na integração e nós vemos por todo o lado os jogadores abaixo dos 18 anos a estrearem-se nas equipas principais. Portanto, eu acho que o Benfica não deverá ser exceção, ainda para mais quando tem uma das melhores academias do mundo. E eu trouxe aqui agora o Anísio Cabral, porquê? Porque o Anísio Cabral, tal e qual como outros jovens no passado, por exemplo, o João Neves tinha 4 ou 5 jogos pela equipa B e nem sequer eram titulares assim a fazer muitos minutos, e foi à equipa A e aguentou o título do Benfica, e na outra época a seguir foi peça fundamental para Roger Schmidt. Aquilo que eu vos trago aqui os números de Anísio Cabral, e como podem ver aqui neste quadro do 0-0 aqui no histórico, como podem ver, ele acabou por nem passar pela equipa B, e eu não estou a dizer que, ok, não passou pela equipa B, agora está na equipa principal, vai ser titular e vai fazer muitos golos. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que os jogadores nem sempre têm que fazer um caminho standard, ou seja, sub-17, sub-19, sub-23, equipa B, principal. Nem sempre tem que ser assim. Quando há qualidade, há que saltar a um patamar. Não há que ter medo disso. E, por exemplo, o Banjaki não tem muito mais jogos pela equipa B e acaba por ter dado aqui uma grande resposta em plena luz, com o estádio bem composto e em dia especial de Eusébio, de Ferreira e tudo mais. E ele esteve lá presente. Mesma coisa com o Anísio. Não passou pela equipa B, podia ter tremido, não tremeu. À frente da baliza, uma oportunidade, um golo e de cabeça, que por acaso Pavlidis até tinha marcado de cabeça no mesmo jogo, mas todos sabemos que responder a cruzamentos não é o forte dos nossos avançados. Já agora, só para vos trazer aqui a questão do Banjaki, ainda para mais o Banjaki é um jogador que tem uma capacidade física incrível, porque vai de um lado ao outro do campo, ele ataca com uma grande profundidade, encosta o corpo aos jogadores adversários, encosta e vence. Agora, claro, era um jogo contra o Estrela da Amadora, que tem as suas lacunas, e eventualmente, se o Banjaki jogar contra o Real Madrid, vai ser aqui um desafio completamente diferente e nós temos que ter essa noção. Lá está, gerir a expectativa. Eu não tenho dúvida nenhuma que ambos ainda vão jogar pela equipa B. Isto até é bom para eles, ou seja, vão jogar sempre pela equipa A? Não me parece. Agora, o que me parece é que os jogadores podem alternar entre um e outro escalão. Por exemplo, agora vamos imaginar, vou dar aqui um exemplo que não é o que vai acontecer, mas vamos imaginar.
Vamos imaginar que o Benfica joga no fim de semana com um dos grandes em Portugal. Se calhar faz sentido em, por exemplo, lançar o Banjaki e o Anísio na equipa B, para não o estar a queimar já num jogo desta magnitude. Depois a seguir vem um AFS, com todo o respeito. Se calhar faz sentido chamá-los à equipa A e dar-lhes minutos num ambiente mais controlado. E é isto que faz depois o crescimento. Porque o crescimento não é só de técnica e tática e não é só de estratégia no campo. O crescimento é também mental, é a capacidade para lidar com o erro, a capacidade para lidar com a pressão, a capacidade para lidar com o deslumbramento, por exemplo, porque agora houve uma grande exibição e um golo e facilmente um menino de 17 anos pode-se deslumbrar e achar que está tudo certo. Portanto, há sempre que haver aqui um crescimento mental e há que ser gerido. Por exemplo, aqui o Banjaki estava a falar há pouco da passagem pela equipa B e como podem ver aqui neste quadro do 0-0, na equipa B, o Banjaki tem 8 aparições, foi aqui a 8 jogos da equipa B e fez 400 minutos, ou seja, nem é muitos minutos. Foi mais ou menos aquilo, o percurso que o João Neves fez e também chegou e vejam onde é que ele está hoje, ou seja, o caminho depende de pessoa para pessoa, de jogador para jogador, de atleta para atleta, ok? Há jogadores que eventualmente têm que fazer um plano diferente, por exemplo, e podemos ver aqui o exemplo do Prioste, que também jogou. O Prioste, por exemplo, é um jogador que eu acho que não vai ter aqui um grande futuro como titular do Benfica. Pode ser aqui uma peça válida de plantel, por exemplo, de jogador que até pode fazer muitos jogos. Eu acho que ele tem qualidade para ser jogador do Benfica. Acho que não tem qualidade extraordinária, como por exemplo o João Neves, ok? Não é esse patamar de qualidade, é isso que eu estou a querer dizer. Agora, também me parece, reparem, já tem 21 anos, não tem 17. É um jogador que tem estado a ter uma maturação diferente, ou seja, enquanto que eu olho para o Banjaki e fisicamente e a nível de capacidade física no sentido pulmonar, se quiserem assim, de condição física de para trás e para a frente, é um jogador muito preparado. O Prioste é um perfil diferente, um jogador de meio campo, mais de pausa, mais de pautar o jogo, tem uma maturação diferente, tem 21 anos. Se nós viermos por aqui para baixo, podemos ver que realmente tem feito aqui uma campanha na segunda liga já com 1115 minutos, por exemplo, ou seja, é um jogador que tem estado a somar muitos minutos, é um jogador que treina com a equipa principal há muito tempo. Nós vamos aqui ao histórico do Prioste e o que nós podemos ver aqui é que é um jogador que já esteve na equipa principal, já esteve no Sub-23, já esteve no Sub-19, já esteve na equipa B, já voltou à principal outra vez. Ou seja, cada caso é um caso, ou seja, enquanto que se calhar o Prioste teve que esperar mais uns anos e teve que andar a saltar de patamar para patamar, eventualmente, e eu até acho que o Prioste já podia ter ajudado quando faltavam médios na equipa principal do Benfica ao longo desta temporada, por exemplo, e da temporada passada já podia ter tido aqui mais alguns minutos. Pior, não, o Benfica não ficava pior do que aquilo que tem estado nesta temporada. Portanto, isto para dizer o quê? Cada caso é um caso e o Benfica tem que gerir conforme o talento que tem em mãos. E claramente, por exemplo, olhamos para o Banjaki e tem uma condição física que lhe permite estar já a jogar com os grandes, entre aspas. O Anísio, vamos ver, entrou muito bem, fez o gol. Vamos ver, agora quando houver um jogo mais acessível do Benfica, vamos lançar o menino, vamos ver como é que ele reage, vamos ver como é que ele se depara com outro tipo de desafios, outros oponentes, mais agressivos, menos agressivos, com 3 centrais, com 2 centrais. Vamos ver como é que ele se dá ao jogo. Agora, o que me parece é que o Benfica tem de definir uma estratégia e muitas das vezes não há uma aposta porque não há uma estratégia, ou seja, não há um plano, não há um planeamento, não há um projeto futuro. O Benfica tem um problema atualmente e contrata um jogador para resultar no imediato, para resolver esse problema ou tentar resolver esse problema, como por exemplo foi o caso do Rafa, ou como foi o caso do Bruma, como foi o caso do Belotti na temporada passada. E acho que tem que haver uma visão de mais médio e longo prazo e para isso está lá a formação. Também me parece que até ver, e eu não estou aqui a embandeirar, e não estou a dizer que vão ser os melhores do mundo, o Anísio e o Banjaki e o Prioste e o Neto, não é isso que eu estou a dizer. Aliás, eu tinha feito um vídeo sobre os talentos do Benfica, os 5 maiores talentos para mim, e que podiam jogar na equipa principal, e tinha colocado lá o Anísio, tinha colocado lá o Neto, tinha colocado lá o Banjaki, isto ali por meio de dezembro, talvez, está aí no canal também, para quem quiser ver depois. Eu gosto muito, mas não estou a dizer que eles agora vão ser sempre titulares, não é isso. O que eu estou a dizer é que o Benfica tem que definir o que é uma aposta. Porque até ver, o que tem acontecido é serem lançados, ok? O Benfica estreou, Ivan Lima não jogou mais.
estreou aqui o Rodrigo Rego, fez alguns jogos ali no novembro, dezembro, e depois agora houve um eclipse. O próprio João Rego, não é culpa agora de José Mourinho, que até o elogiou, diz que ele agora já está noutro patamar, já tem outro tipo de andamento, mas desde aquele jogo com o Atlético, estava a jogar muito mal também, é verdade, e saiu e nunca mais tinha calçado. O Tiago Freitas apareceu com o Nápoles e nunca mais calçou, ou seja, o próprio Neto, veremos estes dois agora, o próprio Priostos estreou-se agora e vamos ver qual é que vai ser a continuidade. Ou seja, estrear, valorizar para depois tentar fazer aqui uma venda ou um encaixe financeiro ou o que for, não vejo aqui grande vantagem, sinceramente. Tentar aproveitar que temos a qualidade que temos em casa e sim, e pode salvar muitos milhões ao Benfica. Até porque o Benfica tem comprado muita gente de todos os mercados. O Benfica tem gasto muitos milhões em jogadores que não resultam. Alguns deles depois são vendidos em janeiro, chegam no verão e saem em janeiro, como tem acontecido. Por exemplo, estava a falar aqui com um colega aqui do canal e estavam-me a perguntar se isso já aconteceu e eu estava a dizer que sim. Por exemplo, o Jurasek, por exemplo, o Caboré, por exemplo, o Best, tem acontecido. O Ivanovic só não vai acontecer o mesmo porque ele não conta para José Mourinho. E atenção que eu até acho que pode haver surpresa, como houve com o Nápoles, de jogar em contra-ataque, fechadinhos cá atrás, fechado em contra-ataque, e o Ivanovic até pode jogar, por exemplo, com o Real Madrid nessa mesma dinâmica. Mas já se percebeu que José Mourinho não morre de amores por ele. Eu acho que ele só não sai porque não pode jogar por mais ninguém, devido às regras de limite de clubes por temporada. Agora, em vez de andarmos a investir 20 milhões, 20 milhões, 20 milhões, 20 milhões e a renovar plantel todos os anos, porque não, a custo zero, ter aqui os talentos da equipa B. Digam-me a vossa opinião. Queria-vos agradecer porque o canal passou os 8 mil antes do final de janeiro. Estamos a 27 de janeiro e graças a vocês que responderam aqui sempre aos desafios, chegamos aos 7 mil em dezembro, chegamos aos 8 mil em janeiro. Vocês são umas máquinas e este canal só existe graças a vocês. Portanto, amanhã há novo vídeo a seguir ao jogo com o Real Madrid e estamos aqui então para mais conteúdos. Até breve.